Boa tarde, estamos em mais uma ação em reação nessa segunda-feira de calor aqui na Baixada Santista, dia 2 de abril de 2018, né? Hoje, 35 anos se faz da morte de Clara Nunes, né? Ela sambista, portelense, morreu. E 13 anos do Papa João Paulo. Então, um dia importante. Hoje é o Dia Internacional do Livro Infanto-Juvenil. E também é aniversário do nosso Jornal Expresso Popular, da nossa co-irmã Tribuna, né? Prefeitura lança edital para obras na entrada da cidade. Época de eleição, edital, bacana, 40 meses. E o nosso governador vem aqui a Santos dia 6, na sexta-feira, às 6 horas da manhã. Eu não falei 6 da tarde, 6 da manhã, lá no Peixe, para inaugurar a maquete, para inaugurar o projeto, enfim, para inaugurar a maquete, ou o projeto, ou tal, ou o lançamento do edital de obras para a Idade de Santos. Aí tem o edital, concorrência, papapá, 40 meses de obras, segundo eles, tal. E hoje Michel Temer vem a Santos, vai parar aqui atrás na Portuguesinha às 18 horas, a Portuguesa não vai treinar o Jair. Por quê? A Portuguesa que empatou de 2-2 não vai treinar o Jair, porque o presidente vai descer às 18 horas para o 62º Congresso Estadual de Municípios, o famoso 100, que vai acontecer no Mendes Convention às 19 horas, né? Bom, o Temer que criticou a prisão dos amigos dele, né? Diz que todos são servidores da Constituição. Tremores no sul da Bahia impactam prédios em São Paulo, Rio Grande do Sul, alguns em Santos, né? O tremor de 6,7, 6,8 no sul da Bolívia, mas a Defesa Civil diz que não houve abalos estruturais. Empresário é morto no Guarujá. Jarba Luiz, de 60 anos, empresário, foi morto e ele era coordenador de eventos no Guarujá. Para discutir essas e outras notícias, nós temos aqui o Dr. Vicente Cassione, comentarista de segunda-feira, advogado, ex-deputado federal, muito conhecido aqui na região. Também o não menos conhecido, Clemente, médico, diretor do Hospital de Imagem, Multimagem, né? Bom, lembrando que você pode participar, como todos os dias, todas as segundas-feiras, mandando perguntas ao nosso Cassione, ao Clemente, pelo zap 99711-5545. Se você está fora de Santos, assistindo pelo www.tvcomsantos.com, você põe o 13 na frente, aí fica 13 99711-5545. Se você preferir ligar, pelo 13 21 38 4677. Lembrando que nós estamos sendo transmitidos pelo canal 11 da NET, para a Baixada Santista, canal 8 Vivo Fibra, também, como já falamos, pelo www.tvcomsantos.com para todo o planeta, que o programa vai ser reapresentado às 23 horas e às 24h30, né? Queria parabenizar hoje todos os funcionários da TV Com, né? E a volta da Amanda também, que saiu por licença gravidez, férias, e está de volta aqui para o convívio. A Amanda, a Vitória, a Gisélia, a Thaís, o Reale, a dona Joana, todo mundo aqui na TV, e a Amanda que volta ao nosso convívio. Cassione, nessa segunda-feira, né, dia 2/4, o Temer vem aí, hoje, às 19 horas. Para quê? Para inaugurar a abertura do 62º Congresso Estadual de Municípios, o famoso 100. É isso mesmo, a palavra é 100. Sem utilidade, sem consequências, sem produtividade, sem coisa nenhuma. Esses congressos dos municípios só servem para o turismo de quem mora longe. Quero cumprimentar você primeiro, meu querido Clemente, e os caríssimos telespectadores. O meu comentário hoje é breve. Você já fez o comentário. O Michel Temer vem hoje para o 100, Congresso Estadual dos Municípios. A abreviatura 100, que na verdade é com C, podia ser com S. 100, sem nada. Clemente, hoje nessa segunda-feira de sol aqui na Baixada Santista, depois de um fim de semana bonito, fim de semana de Páscoa aqui. Prazer, obrigado por ter vindo mais uma segunda-feira aqui. Bom, é sempre uma alegria participar desse programa com você, o Cassione. E o nosso telespectador que sempre nos envia perguntas, questionamentos, mas a audiência que sempre é grande na segunda-feira. E eu não posso discordar do Cassione não, porque eu nunca vi esses congressos dar em nada. Porque se dessem alguma coisa, nós não teríamos a crise econômica que nós temos nesses 465 municípios do estado de São Paulo. Você vai pegar aí
uma ou outra cidade que, por gestão eficaz de um ou outro prefeito, acaba conseguindo, vamos dizer assim, ter bons resultados. Na nossa região, a gente cita sempre Praia Grande, né, como uma referência. Outras cidades tiveram grandes dificuldades por conta de prefeitos anteriores, mas o fato é que não há muito que comemorar nesses congressos de município, porque acaba não chegando em nada. A crise continua, os estados também continuam ruins. Na maioria das vezes, você pega um ou outro estado que consegue pagar as contas. E é muito gozado, Cassiano, não sei se você chegou a ver, e Filete, na verdade, você tem, no Brasil hoje, você tem apenas 6 ou 7 estados que são superavitários. Ou seja, o restante são estados deficitários, dos quais esses 7 que são superavitários, na verdade, está dando gordurinha para esses que são deficitários. Sim. Então, todo o norte, nordeste, centro-oeste, e mesmo para cá, você pega, são poucos, sobra o sudeste, São Paulo, o Santa sul, Catarina. só. O Paraná. restante são todos estados deficitários. Então, você imagina, as cidades também são deficitárias. Então, não adianta fazer congresso só se a gente não conseguir ser mais rigoroso com relação à cobrança. E eu acho que é isso aí. Cassiano, Michel Temer chega às 6 horas aqui no campo da Portuguesinha, né? Mas o governador vem aqui na sexta-feira, último dia dele como governador, né? Já que às 4 horas da tarde, 4h30, já vai passar para o Márcio França, né? E o Alckmin vem às 6 da manhã, lá no Peixe, lá na entrada da cidade, para lançar o edital de obras da entrada da cidade. O senhor foi convidado às 6 da matina? Não, é claro que eu jamais seria convidado pelo Alckmin. Os inimigos não mandam flores. Agora, eu acho que ele deveria vir de automóvel, sem helicóptero, e deveria vir naqueles momentos e naqueles dias em que o congestionamento começa lá na Ponte Estaiada e você leva quase meia hora para fazer o percurso entre o Casqueiro e a entrada de Santos. Ele não deve pegar isso, porque acho que ele vem às 6 horas exatamente para escapar do congestionamento. Acho que ele vem de helicóptero, né, Cassiano? Acho Bom, que mas aí... O Alckmin o Michel Temer vem de helicóptero hoje. Sim, mas eu estou dizendo, ele devia vir de carro. E no horário em que está tudo parado, e pegando uma chuva daquelas que alaga completamente a entrada da cidade, aí é que o governador devia vir, né, para ser castigado. Para ser castigado pelas omissões todas que se sucederam nesses governos dele ao longo de tantos anos. E veio fazer o quê que ele vem? Ele vem inaugurar o quê? Porque a gente sabe que o Alckmin é especialista em inaugurar obras que vão começar, obras projetadas, inaugurar maquetes, inaugurar projetos, e 40 meses eles estão dando de prazo para fazer essa obra na entrada da cidade. 40 meses? Mas em menos tempo a China fez uma ponte de 40 quilômetros sobre o oceano. A ponte feita pela China, de 40 quilômetros, é a mais longa do mundo sobre o oceano, levou 2 anos para ser feita. Eles vão fazer uma obra na entrada da cidade em 40 meses, isto é, quase 4 anos. E a gente sabe que as obras do Alckmin normalmente duram o dobro do previsto. Veja o metrô de São Paulo. Se tudo estivesse no prazo, o metrô já teria sido uma obra terminada há muito tempo. Então, é esta palhaçada que eu vejo. Eu só tenho medo que o Temer anda numa fase de um astral tão ruim que ele não deveria descer no campo da Portuguesa, porque a Portuguesinha está precisando de sorte nesse mata-mata da Série A3. E é bom, depois que
o Temer for embora, com a fase de baixo astral que eles trazem, alguém lá ia incensar o estádio de Eurico Mursa para proteger a Portuguesa no jogo de volta contra o time que já no primeiro jogo era 2-2. Clemente, essa questão aí do Alckmin 6 da manhã, você vai lá no peixe também? O Alckmin, se vier de carro, ele tem que sair 4 horas da tarde, 4 horas da manhã de lá, né? Porque pode ter algum problema, tudo 4 da manhã, vai ter que sair. Olha, eu acho que os secretários estavam chiando, tem um secretário, não vou citar o nome, estava chiando, poxa, vou ter que levantar 5 da manhã para recepcionar o governador, porque tem que acordar, fazer barba, pôr terno, gravata e até o peixe lá, né? O pessoal gosta de coisa no Mendes, coisa mais confortável, né? Com ar-condicionado, assim, né? Melhor, né? 6 da matina, o pessoal às vezes não está acostumado a acordar esse horário, né? Mas eu acho um oportunismo muito grande, eu realmente não dá para ficar calado. E eu acho que deveria ter uma lei federal proibindo a inauguração de maquete, de obra inacabada, ou de obra apenas iniciada. Ou anunciada. Ou anunciada até, que é o caso. O governador também anunciou o segundo do VLT, né? Pois que vai até o Valongo, ele anunciou que já tem a verba para sair da estação Ponta da Praia, estação Cais, né? Para ir até o Valongo, né? Eu acho que ele não devia anunciar isso porque isso é do Estado. E depois não vai ser mais ele que vai estar aí. Então quem deveria anunciar isso seria o Márcio França. Não é? Então, mas devia ser proibido, porque só pelo ano eleitoral, porque está no ano eleitoral, eu acho que é uma maneira de ludibriar as pessoas, não é muito legal. A gente está tão descrente na política que essas coisas nos faz ficar ainda mais descrente. Por quê? Vai inaugurar o quê? E também não sei nem se vai dar certo esse negócio aí. É um questionamento. Muita gente questionando, porque teoricamente com essas obras viárias da entrada deve acabar esse alagamento que existe. Mas isso é teórico ainda, a gente não tem certeza. Também tem aquele viaduto para não ter aquele... Assim, além disso, é o viaduto para a gente não ficar parado naquele semáforo, para ficar independente. O viaduto, né? Sim, mas... Aí faz viaduto, ninguém para por ali, já fica melhor ali aquela questão, né? E a outra coisa... Escapa do viaduto, depois congestiona tudo no gargalho da Martins Fontes. Aí diminui 10 km no radar, em vez de pôr 50, põe 40 para congestionar mais, fica melhor aí. Filete, outra coisa que o Cassione falou, eu acho que vale a pena comentar. 40 meses são 3 anos e 4 meses. Não, até ele primeiro tem que arrumar quem vai fazer a obra. Não, eu tô falando de obra. 4 anos, 4 anos. Então você põe 4 anos para fazer um negócio desse que é relativamente pequeno. Eu vou dar só um exemplo que não tem nada a ver, mas para verificar, o Cassione já deu um exemplo. Aquele edifício mais alto de Chicago, lá, o Sears Towers. Sim. São 110 andares. Fizeram 1 ano e meio. 110 andares, 1 ano e meio. Aí o cara vai me demorar 4 anos para fazer um viadutozinho aí. E se já tem o dinheiro para a obra, né? Pega uma empresa que tenha cabedal para fazer isso rápido. Mais um motivo para dizer que essa inauguração não tem nenhum sentido. Sim. E também é uma obra que vai impactar, né? Que toda obra impacta. Você faz uma obra na entrada da cidade, vai impactar um pouco, normal, né, Cassione? Ou uma obra leva um impacto local, né? Esse impactar que você está dizendo vai encher a paciência de todo mundo durante 4 anos. Isto é, nós vamos ficar entre cones e cavaletes, entre meia pista e pista inteira, que a gente sabe como é que funciona a coisa aqui. Para cortar uma grama na Imigrantes, eles interditam uma parte da pista da Imigrantes para cortar uma grama. E todo dia a Ecovia está cortando uma graminha. E todo dia está fazendo uma pinturinha de não sei o quê. E você vê aquele congestionamento, você fala, bom, aconteceu um acidente, tem alguma coisa grave. Aí quando você passa... Não tem nada. 4, 5 sujeitos cortando uma graminha ali na beira da estrada, no horário de pico em que todo mundo precisa andar, pagando o pedágio que tinha que ser reduzido pelo que você não anda. Ontem, mais uma vez, quem vinha do interior, quem vinha de outras cidades para Santos, só tinha uma alternativa: descer por uma pista da Anchieta. 2 Imigrantes subindo e uma Anchieta subindo. O que tinha que fazer Ecovias para esse pessoal que está descendo pela pista única da Anchieta? Liberar o pedágio.
Liberar o pedágio. Porque você não pode pagar um pedágio para ser submetido à tortura que o torturador, no caso a Ecovias, causa a todo mundo que frequenta o sistema. E é uma estrada de 70 anos, né, Cassiano? Que já que nós pagamos a estrada já 40 vezes já. Foi inaugurada em 1948. Portanto, são 70 anos mesmo. Não, 70 anos. Pois é. E a configuração dela, para aquela época, era uma maravilha. Agora você imagina, 70 anos depois, é algo totalmente obsoleto, absolutamente superado, não tem o que falar, isso aí é um sistema... pedágio caro, né? Quando inauguraram a segunda pista, em dezembro de 2002, da Imigrantes, eu tinha sido eleito deputado e ia tomar posse. E fui à inauguração e usei da palavra. E já era o Alckmin o governador, porque ele é eterno, né, como governador. Aí eu disse, esta segunda pista já vem absolutamente obsoleta e superada. Nós tínhamos que estar inaugurando a quarta pista. Inclusive, uma que fosse de Parelheiros para Itanhaém diretamente, etc. Aí quer em Peruíbe, Itanhaém ali para desafogar esse trânsito lá, né? Estraguei a festa e aí o Alckmin, que foi o último a falar, disse: o Cassione, com esse temperamento dele italiano, sempre exaltado e pessimista. Eu era pessimista. Eu sempre digo o seguinte, é preciso que as pessoas comecem a ter um pouco de pessimismo organizado, de um pessimismo objetivo, de um pessimismo realista. Isso aí. É preciso que as pessoas tenham um pessimismo realista. Porque essa história de dizer, se Deus quiser, vai dar certo, vamos pensar positivo. Eu penso positivo há muitos anos. E o meu pensamento positivo ajudou naquilo que o pensamento positivo ajuda. Agora, o pensamento positivo não ajuda a acabar com a incompetência dos outros, não ajuda a acabar com a desonestidade dos outros, não ajuda a acabar com a má-fé dos outros, com a impostura governamental dos outros, com a desonestidade intelectual dos outros e assim por diante. Então, vamos ter um pouco de pessimismo realista, pragmático, que é melhor que a gente tenha os pés no chão do que a gente viva delirando e voando, flutuando, que não é a condição humana. Condição humana é pés no chão. Condição humana é enxergar o que é visível. Porque se a gente vai viver de imaginação, de pensamento positivo, de tomara quiçá, aí vem aquela música que o Nat King Cole cantava maravilhosamente, quizás, lembra? Lembro. Quizás era um caso do amor. E olhe lá. E eu gostado, Cassione. Lá no Planalto nós temos 6 pistas. Depois, um pouco mais para baixo, 4. Na Serra, 3. E aqui embaixo, 2. Então é um funil. Claro que é um funil. É um funil. Não tem como você resolver um problema viário desse se não pensar que teria que ter um escoamento tão bom quanto seria lá no alto. E quando você sai de Cubatão, né? Sim. Até você sair de Cubatão para você pegar aquela pistinha para você... É uma só, né? Para você entrar na... Para entrar é uma só. Quer dizer, então você não resolve o problema. É o contrário exatamente dos rios. O rio nasce com um filete d'água, vai recebendo afluentes, vai alargando, e na foz, no delta, ele alarga. Você veja o Amazonas, tem até a ilha de Marajó ali, imensa. Ele alarga na foz, é onde chega o maior volume. Aqui é o contrário. A nascente, ela é caudalosa, e a foz é um filete, que passa espremido ali. E todo mundo tem que passar ali, né? Exatamente. É louco. Ô, burrice nacional, meu Deus do céu. Cassione, fim de semana trágico no esporte náutico, né? Tivemos uma morte, 4 feridos no Rio de Janeiro, né? 2 mortos, 2 feridos. E aqui em Santos também, no Guarujá, um banana boat, aqueles barquinhos que são carregados, né? Botes, também causaram acidente. É meio complexo, né? Porque a legislação fala que tem que ficar 200 metros da costa, né? Eu tenho um mestre amador, né? Então eu estudei essa questão. 200 metros. Mas quando o banana boat sai lá da enseada, ele sai já cortando a linha antes dos 200 metros, né? Então, 2 acidentes náuticos aí de repercussão nacional, né?
Esse da lancha, a versão que deram é que o indivíduo teria tido um gesto reflexo brusco no momento em que ele viu pedras na frente do barco. Ele esterçou de uma forma quase que por reflexo e acabou atropelando os que estavam na água e, infelizmente, o acidente desse tipo quase sempre é fatal. Parece que ele tinha habilitação e que foi realmente um acidente. Porque acidente acontece. Esse é a Banana Boat de Guarujá. Esse aí. Agora, o do Guarujá eu não tenho os detalhes do que aconteceu. O que aconteceu? Foi um Banana Boat que atingiu uma pessoa. Banana Boat que puxa, esse aí Sim. que passou na tela, atingiu uma pessoa e decepou o braço. Pois é, aí sempre tem que haver alguém que foi imprudente. Em qualquer acidente, você tem que primeiro perceber se teve imprudência por parte de alguém. Porque o imprudente normalmente causa o acidente. Mas há acidentes que não dependem de prudência. Por mais prudente que a pessoa seja, que não seja negligente e que tenha perícia, pode acontecer um acidente. Por falha mecânica, por caso fortuito, por força maior, está previsto até na lei. Então a gente, não tendo detalhes, tem que só lamentar as vítimas e mais nada. Eu fico por aqui. Eu acho que a Jana falou tudo. Muitas vezes, às vezes pode não ser o operador da lancha. Com certeza. Como é um carro, alguém passou na tua frente também, porque estava distraído, você atropelou. Né? Felizmente nunca aconteceu comigo, mas é uma coisa que você sabe que pode acontecer. Sim. Agora, uma coisa que a gente tem que Às vezes o cara está nadando lá 300 metros, o cara vem de lancha e não vê a pessoa, pode acontecer, né? Agora, uma coisa que, isso é estatístico, 60%, mais de 60%, dos acidentes náuticos têm alguma gravidade. Dificilmente, você tem menos de 40% que são acidentes banais. A grande maioria tem, incluindo do jet ski. Porque às vezes a pessoa está de boa, tudo, mas começa a ter... você vai em São Vicente, por exemplo, ali, perto daqueles clubes que tem ali, Yacht Clube, São Vicente, Bahia de São Vicente, Yacht Clube. É uma área muito grande ali, né? Beira-mar. Então, você tem muito jet ski, uma dessa alguém acelera um pouco a mais, e um encontra um barco, ou encontra outro, e vai acontecer. E há uma razão para isso, viu, Clemente? Você deve saber, claro. É que quando você recebe um impacto e você está na via pública, quando você recebe o impacto, você é deslocado, você é lançado à distância, se não for um impacto muito grande, a própria possibilidade de você ser deslocado no espaço já atenua as consequências. Quando a pessoa está na água, não existe isso. Uma pancada de um casco, de uma lancha, ou de uma carcaça de um jet ski, para quem está dentro d'água, com a cabeça fora d'água, o impacto é terrível, porque não há deslocação. A água impede que a pessoa se desloque. Por isso que todos os choques na água são terríveis, porque ela é densa no sentido de não permitir o deslocamento do corpo. E é por isso que às vezes uma pessoa, como a gente vê, às vezes mandam para a gente esses WhatsApp. Outro dia me mandaram um que o sujeito vem com a moto, bate na lateral de um carro que entrou de repente, passa por cima da capota do carro, cai em pé e sai andando. Porque ele pôde se deslocar. E fora as atitudes absurdas, um outro que eu recebi que mostra bem o que pode às vezes ser o pavio que detona uma bomba atômica. Um motoqueiro, numa rodovia larga de 4 faixas mais ou menos, um motoqueiro passa no automóvel e dá uma patada na porta do automóvel. Com a perna ele bate com o sapato dele na porta do automóvel. O motorista do carro, ao levar a patada na porta, joga o carro para cima do motoqueiro. Quando ele joga o carro, o motoqueiro esterça, consegue se equilibrar, e o carro perde a direção, o motorista perde a direção, e vai no guarda-reio. Ao bater no guarda-reio, ele já começa a pegar fogo na frente. Aí, com a batida no guarda-reio descontrolado, volta, atravessa a pista
e bate num outro carro que não tinha nada a ver com a história, esse outro carro com impacto capota. Capota e o carro, finalmente, que causou tudo isso, a partir do pontapé do motoqueiro, fica incendiando na pista em que ele foi parar. Veja o que significa um pontapé de um motoqueiro e a reação do motorista. Porque os motoqueiros, muitos dirigem civilizadamente. Muitos acham que estão num trânsito em que todo mundo tem os seus deveres e os seus direitos. Mas há motoqueiros que costuram, que fazem zigue-zague, que andam no corredor em excesso de velocidade, que cortam pela calçada, que batem no seu espelhinho retrovisor. Mas se você fizer um movimento ocasional com o seu volante, o motorista, no mínimo, se não agredir o seu carro, agride você com palavras e faz aquele famoso gesto com os dedos e vai embora, né, deixando uma pessoa ofendida, injuriada, sem ação. Eles precisam aprender que eles não são donos das ruas, nem das rodovias. Você tem que andar hoje dirigindo o automóvel, todos nós, muito mais olhando no retrovisor lateral direito, lateral esquerdo e o central, para ver o que está acontecendo atrás de você. Quando, na verdade, você tem que estar de olhos na frente. As pessoas dizem, não pode olhar para o celular quando dirige. Distrai. E você o tempo todo olhando para ver se o motoqueiro está passando por aqui, ou está passando por aqui, ou está voando por cima de você, ou passando por baixo do seu carro, você acaba ficando distraído também. E acaba batendo no carro da frente, porque um segundo que você olhou, o carro da frente parou, você bate. Aí o camarada do carro da frente fala, o que foi isso? Você já foi aquele motoqueiro que está indo lá no horizonte, ó. Foi ele. O meu filho, quando tirou a carta, eu falei para ele, você quer não bater? É só você dirigir reto. Mas por que reto? Para não vou ter que virar? Não. Quando você virar, você dá o sinal 50 metros. Porque vai ter motoqueiro na tua esquerda, na tua direita. Ó. Não é igual nos Estados Unidos, que o motoqueiro fica atrás do seu carro, aí ele só passa pela direita quando há condições. Você quase não vê muita moto assim, mas ele ultrapassagem pela direita, ele liga a setinha para ultrapassar. Aqui o cara passa no corredor e ainda reclama quem está meio torto e tal. Ele acha que o corredor... Não, e aquela buzina que não para. No meio, entre os carros. Aquilo é estressante. Mas agora também está vigorando a moda de todo mundo botar a mão na buzina. Tá moda. Tá na moda. Vão vender os carros, vão falar... Eu acho que o sujeito não tem outra coisa para apertar. Entendeu? Então ele aperta a buzina. Bom, esse acidente no Guarujá, Cassione, a testemunha detalhou aqui, o braço ficou boiando. É uma turista do interior que foi atropelada por uma embarcação enquanto estava no mar. O braço dela acabou sendo amputado, ela estava com o namorado, né? E, infelizmente, um ambulante que viu falou que o braço da turista ficou boiando no mar, né? E ela teve que amputar, né? Foi socorrida e a Marinha do Brasil está investigando o caso. Foi no domingo, no Canto do Tortuga, ali na Ponte de Seado, um lugar maravilhoso, onde tem muitas lanchas, muitos jet skis. Thais de Souza Machado, Clemente, estava com o namorado com uma prancha de stand-up e foi atingida pelo bote. O nome do bote é o Alemão 3, que era rebocado, é o Banana Boat. O bote estava muito próximo à menina. Ela estava em pé na prancha, mas se desequilibrou e caiu no mar. Em seguida, o bote passou por cima dela e o braço dela apareceu boiando, segundo o ambulante que presenciou o acidente. É triste, né? Porque ali é uma região que tem jet ski, tem prancha de... Enfim, tem um monte de coisa, né? Aí o cara sai com o banana boat no meio daquela multidão, não sei se está certo essa questão de sair por lá, porque ele não respeita os 200 metros do mar, ele sai do raso, né? E acabou mesmo com aquela gaiola de proteção, o comandante falou que tinha gaiola, acabou pegando o braço dela e perdeu o braço. Mas é complicado, eu volto naquilo que o Cassione falou. A gente sem saber o detalhe, fica complicado. Sim. Porque eventualmente você vai culpar alguém que não tem culpa. Mas pode estar demarcada a saída, tu não sabe, né? Pô, olha, é complicado. Quantas vezes você... Voltando para o negócio da moto. Mesmo você olhando no retrovisor, seja lá à direita, à esquerda e tal, de repente tem um ponto cego que você não vê. Claro que sim. E os caras vêm em muita velocidade. E o cara vem numa velocidade grande, você vai virar,
não percebeu, não é que não percebeu porque você foi omisso, tal, nada. É porque realmente tem um ponto cego. Você vira, de repente é um acidente, e pior, porque normalmente os motoqueiros se juntam e ainda acha. A tendência é sempre dizer que o culpado é o outro motorista do carro. O pior também é quando tem aquelas motos 125, nada contra 125, 150, mas se você tem a moto pequena e tal, e o cara põe escapamento que nem uma Harley Davidson 1600 tem. Então fica aquele barulho infernal, né? Pô, se você tem uma 125, não tem a síndrome de Peter Pan. Você tem uma 125. Vai trabalhar um dia para ter uma moto mais possante ou não. Agora pega aquele 125 que põe motor de Fórmula 1. Barulho de motor de Fórmula 1. Passando na praia, nas avenidas. Basta você ficar 2 horas da manhã, num sábado para um domingo, na Costa, na Bartolomeu de Gusmão, na Vicente de Carvalho, você pode passar. E tem pessoas de idade, pessoas doentes e tal. Eu acho que a CT devia, com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, vamos pegar um sábado à noite e fazer uma operação. Já falei para um amigo meu da Polícia Militar, uma operação de plantão. Vamos pegar todo, não queremos saber do morador de rua, do cara que trabalha, nós queremos pegar motorista de moto com o escapamento aberto. Pô, ia ser uma festa. Pegava os 50 primeiro, aí parava, aí um liga pro outro, estão pegando, aí para, porque é um absurdo, né? Essas motinhas de pequena cilindrada com barulho de avião, né, Cassione? E você sabe que houve um estudo já faz 40, 50 anos. Essa história de escapamento aberto é uma necessidade é um complexo de falta de virilidade. O sujeito acha que... Não, mas isso é um estudo que foi feito na Inglaterra. O camarada que abre o escapamento e faz aquele ronco, ele, na verdade, ele se compensa. Até porque dentro do automóvel, o mundo está do lado de fora, o para-brisa é uma tela, e ele enxerga o mundo de uma maneira absolutamente diferente de quando ele está a pé. Quando a pessoa está dentro de um automóvel, ela se sente de uma maneira completamente diferente quando ela está a pé. Então, o pedestre que recrimina o motorista quando está andando, quando ele senta no carro, ele faz exatamente aquilo que ele recrimina no motorista que ele virou. Não é? Então, é uma coisa complicada, porque quando você precisa pegar um escapamento de uma motocicleta e fazer mal às pessoas idosas, as pessoas doentes, as pessoas que estão repousando, as pessoas que trabalharam à noite e têm que dormir de dia, crianças recém-nascidas, você anda com aquele escapamento, fazendo aquele ronco que você ouve a 500, 600 metros de distância. É motor de Fórmula 1. E aí não tem CET. Não há ninguém que coíba esses abusos. Ninguém é dono da cidade, ninguém é dono de um bairro, ninguém é dono de uma avenida. Todo mundo tem que saber ter responsabilidade em relação aos seus semelhantes. Mas quando todos os semelhantes se sentem desiguais, quando os semelhantes são dessemelhantes, cada um acha que ele é ele e o mundo é o resto, que é o que nós estamos vivendo hoje como regra, egocentrismo, narcisismo, individualismo. Acabou, meu velho. O sujeito pegou a moto dele e fala, eu faço o que eu quero com isso. O outro dirige como quiser. O outro faz a sua vontade prevalecer sobre todas as regras vigentes. E aí você tem o caos. E quando você tem o caos, ninguém tem razão. Instalado o caos, ninguém mais tem razão. É o que nós estamos vivendo hoje, num país que fica focado o tempo todo no problema do Congresso Nacional e não vê que a nossa sociedade está absolutamente diluída, ou dilida, como diz uma pessoa que eu conheço e que é muito estimada. Não dá para a gente pôr uma reportagem por cada moto, porque o Edson Carpentieri, junto com o Marcos Santana do Jornal da Aula, um abraço para o Jornal da Aula, ele fez uma matéria sobre o Porsche branco lá, o Porsche meio velho, né, Clemente, que ficava ali pelo Canal 3, pela Tonentino Filgueira, rua gastronômica, 2, 3 horas da manhã, tirando racha no Canal 3 e tal,
Mas o Porsche velho, de um cara que você achava milionário, que o pai já foi muito rico um dia, mas a F3 não colabora, né? Então complica, né? O vô milionário, o vô rico, o pai milionário e o filho perdeu as coisas, né? Então se achava milionário, fazia vídeos na internet falando que era milionário, tal. Ele tinha um Porsche branco que fazia uma bagunça no Canal 3. Aí o Edson Capetieri pôs uma matéria do Porsche no Jornal da Hora, ele estava perturbando tudo, e aí parou, o Porsche parou. Mas não dá para fazer uma reportagem de cada moto, né? Pegar uma moto, fotografar e colocar, não adianta, né? Não, mas falando da CT, que foi citada a CT, ela fica ela fica pensando de que maneira vai fazer multa em alguém e acaba esquecendo esse pessoal. Fechou no vermelho de novo, viu, Cassione? No milésimo ano. Tem uma pergunta aqui sobre isso. Que então pode falar que ela fechou no vermelho. Mas estão felizes porque diz que o negativo desse ano foi menor do que o do ano passado. Então estão muito felizes e tal. Mas tem que bolar então maneiras diferentes de pegar o pessoal para multar, para tentar ver se zera esse déficit aí. Ao invés de educar no trânsito, ou esses caras sim punir, não, ela fica bolando de que maneira vai fazer isso. Aproveitando a Regina está aqui. Que tal fato a respeito da dívida CT? Podemos falar no segundo bloco. Ela está aqui, a Regina. Então já estamos antecipando. Já antecipou a pergunta. Aí ao invés de ficar fazendo isso aí, né? Ou ir na missa, nos lugares de missa no domingo, e ver se o cara botou um pneu na faixa para multar o cara que foi num culto religioso, né? Ao invés de estar ensinando o pessoal. Pô, nem na balada. Quer dizer que na balada pode pôr na faixa. Mas na balada 2 horas na missa. O cara vai na missa lá, tem que tomar multa. Você vai na missa, pisou na faixa, vai levar multa. Quer dizer, o cara não trabalha de domingo, mas ele vai de domingo só para multar o cara religioso que foi lá num culto e por falta de sorte, não encontrou um lugarzinho. Pensou que era 7, 8 horas da noite, ou 7 horas da manhã, 8 horas, não tinha ninguém vendo, foi lá. Mas o moleque saiu, voltou 3 da manhã da balada, saiu ileso, né? Essa é uma boa. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com um programa de atenção à saúde de idosos e pacientes crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30.
salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, nessa segunda-feira, dia 2 de abril de 2018, com o Dr. Vicente Cassione e o Dr. Clemente. Muitas perguntas aqui, né? O Alcino está perguntando para você, Clemente, sobre a notícia da dívida de 90 milhões da CT Santos. Não é estranho, com tanta multa? Manda um abraço para o Alcino. Uma dívida de 90 milhões? É o que a gente acabou de falar, né? Na verdade, falamos no bloco anterior. Que é a coisa... Ela diminuiu o déficit anual. Porém, a dívida continua alta. Isso vale para a Prodesan também, né? Para a CDHU. Que, na verdade, embora você pegue a CDHU e, na verdade, a Prodesan, ela, teoricamente, é uma empresa mista. Né? Na prática, é uma estatal. Claro. Porque quem domina, quem fala grosso, ou é o prefeito que manda ali, ele que nomeia e tal, e acaba tendo esses déficits aí que nunca vão ser consertados. Eu não acredito. Na nossa campanha, Cassione, de 2004, você comentou isso, eu comentei isso, nós demos número, inclusive, da dívida da CDHU na época, sim, da dívida da Prodesan, e incluindo o CT e tal. E olha, nós estamos falando 14 anos depois, não mudou absolutamente nada, só cresceu a dívida. Esses 90 milhões é acumulado ou só do ano passado? Não, esse é acumulado. Mas o ano passado deu superávit ou deu dívida? Não, dívida é sempre dívida. Sempre dívida. Porque a Santa Casa tinha uma dívida enorme, depois que entrou essa nova gestão, começou a ter um superávit de 1,5 milhão por mês. Ah, mas não dá para pagar dívida. Bom, aí tem que vir Jesus na Terra agora para pagar essa dívida em um ano. Tudo bem, mas aí não dá. Mas já pelo menos está dando superávit, já está comprando novos aparelhos, reformando. Mas ó, nós comentamos isso também, eu vou falar aqui, nós comentamos, eu lembro muito bem, o Cassione falou isso, eu também falei isso. Seguinte, escuta, se é deficitária, por que você não vai manter? Por que manter? Você compra serviços lá fora mais barato do que você consegue gerir. Por que vai manter? Claro. Melhor terceirizar. Suplementa uma verba para a Polícia Militar e a Polícia Militar faz esse serviço, sei lá, né? Sim. Faz tipo uma operação delegada dentro da própria PM, faz um outro esquema. Um custo menor. Como a própria CT, ela está sendo governada pelo prefeito, espera lá, terceiriza, eu tenho 10 milhões por mês para gastar. Olha, eu pago para alguma empresa terceirizada fazer
o que nós estamos fazendo hoje, por 10 milhões, fica 0-0 pelo menos. Né? O CDHU, que está negativo. Cassiano falou muito também já aqui sobre, na época em que ele era deputado federal, o dinheiro que trouxe para cá. 5 milhões de dólares, me parece, não é isso, Cassiano? Foi para o DIC da Vila Gilda. Então, 5 milhões de dólares e continua negativo, ou seja, não tem. Construíram 60 casas. Cassione, quem está com a Vila Gilda? Quem está com 5 milhões de dólares? 5 milhões Imagina, de dólares. É tudo de mármore nas casas, né, Cassione? Deve ser um Taj Mahal, né? É um hotel do Tahiti. Um Taj Mahal em cada lugar, né? São 60 casas do Tahiti, aqueles hotéis que você vê no Tahiti, são 60 casas daquela ali, não é isso? Quem está causando prejuízo, Cassione? São os multadores, ela tira um sarro aqui, ele tira um sarro, ou os engravatados da CT, o Rogério do Campo Grande. Ele quer saber quem causa o prejuízo, se é o pessoal que está na rua tomando sol, tudo que ele chamou de multadores, ou se são os engravatados, quem que causa esse prejuízo? Não, é uma coisa interessante. O recrutado para trabalhar na CET, ele deve passar por um critério de análise psicológica e eles devem escolher um sujeito que tem um componente assim de maldade e de sadismo, né? Não é todo mundo, mas tem uns que ficam ali fazendo maldade porque já são assim, independentemente da orientação que vem de cima. A orientação que vem de cima é calhorda. Não é? Agora, você pega o seu agente, se ele for uma pessoa de boa índole, de bom caráter, uma boa pessoa, ele vai ser compreensivo no trato com o cidadão. Ele não é uma pessoa que está ali só para punir, para prejudicar, para ser intransigente. Ele está ali para orientar, para permitir ter flexibilidade em algumas situações. Muitos são assim. Vamos fazer justiça. Tem gente boa na CT, como agentes. Muito bons. Mas há pessoas que vão ali e se investem da condição de serem as autoridades supremas do mundo. É um sujeito a quem você não pode dar poder. Porque quando você dá poder para o homem, se o homem é bom, ele vai exercer o poder para o bem. Se ele é mau, ele vai usar o poder para prejudicar os outros, para oprimir, para ser despótico. É a característica da pessoa em si. É aquele camarada que em casa apanha da mulher e no restaurante ele briga com o garçom e pisa no garçom. Tem muita coisa assim, a gente sabe. Né? O cara complexado vai lá e faz coisas que não deveria fazer. Porque o agente público, o funcionário público, eles existem, primeiro, porque nós pagamos, todos nós, os salários deles. E depois eles existem para servir ao público. Eles não existem para prejudicar, para perseguir, para proibir, para interditar. Agora, tem gente que acha que para ter o poder, ele tem que ser punitivo e ele tem que ter o dom de proibir. Vamos proibir até o máximo que for possível, para mostrar que a gente tem poder. Eu me lembro que eu era presidente do CONTRAN e houve um fato interessante. Chegaram aqueles automóveis soviéticos, Lada. E o Niva. Isso. Lada 4.000 veículos chegaram aqui no Porto de Santos. Aí o Ciro Vidal, que era um pilantra, diretor do Detran, disse, volta tudo para a Rússia. Esses carros têm que voltar todos para a Rússia. Por quê? Porque a marcação do número do chassi no Lada não era como nos carros americanos e nos carros brasileiros. Aí o importador entrou em desespero, porque ele tinha trazido 4.000 carros e tinha que voltar tudo isso para na época, a União Soviética. E eu era presidente do CONTRAN, diretor-geral do Denatran, superintendente disso, daquilo, eu tinha o poder do trânsito na mão.
E podia dar acidente diplomático também, né? O camarada, não daria. Manda de volta 4 mil. Pela lei, pela letra fria da ordem do CONTRAN, aquele número não podia estar naquele lugar. O sujeito me procurou. Presidente, como é que eu vou fazer agora? Eu estou com 4 mil veículos aqui, por causa de um número no lugar errado do chassi. Eu fui à máquina que eu tinha do lado da minha mesa, botei um papel na máquina, do CONTRAN, papel timbrado, datilografei, autorizo o desembarque, a liberação, dei na mão do sujeito, o sujeito não acreditava, ele falou, e agora? E agora vai embora, vai liberar os teus carros lá. E só isso. Quer dizer, além dele não acreditar que eu tinha imediatamente liberado os carros, que não tinha sentido prender, reter os carros e fazer voltar para o exterior, ele achava que tinha um preço isso. E agora? E ele não tinha coragem de falar quanto custa. Então ele dizia assim, e agora? Agora vai embora. Mas vai embora, vai liberar os teus carros. Você entendeu? Quando você tem poder... Ele estava achando muita sopa nesse país. Claro, né? Não acredito. O presidente do CONTRAN pega um papel, põe na máquina, escreve 5 linhas, libera 4 mil carros, dá o papel na mão dele, ele sai com o papel na mão e os carros estão liberados. Isso existe na burocracia brasileira. Agora, quando você tem poder, você tem que fazer exatamente isso. Que é o contrário, em vez de proibir... O bom senso, né? Claro, dá canseira no sujeito, traz documentação, não sei o que lá, vai buscar na Rússia papel da fábrica. Não, libera na hora. E é isso que o funcionário público bom, de boa índole, de bom caráter, tem que fazer. Então a gente não pode criticar todos os agentes da CT. Não. Tem muita gente boa na CT. Mas como em qualquer lugar... Tem o camarada que, quando ele está ali, ele incorpora o poder divino. Mas o poder divino ou o poder diabólico, que eu acho que o poder divino não seria, tá certo? E aí salve-se quem puder. Uriel Vilas Boas, um abraço para o Uriel, a dona Sônia também ligando, parabenizando o programa, né? Prédios são esvaziados em Santos, após temor de terra, Clemente. Temor na Bolívia, no sul da Bolívia, e esvaziou o prédio da MMC, alguns prédios em São Paulo, mas não teve abalo estrutural. Na verdade, eu não percebi também, não li. Não abalou lá a Multimagem, não? Ninguém que estava fazendo raio-x tem que voltar de novo, fazer outro... Talvez os sismógrafos que existam aqui nas universidades possam ter emitido algum sinal, mas eu acho que deve ter sido muito pouco significativo, porque você não vê comentário, né? Não houve um comentário assim importante. Teve por exemplo, o prédio da MSC aqui na Costa, que foi evacuado, né? Está tão perto, a Multimagem está pertinho, não foi nada significativo, a gente... Mas deu uma tremida lá um pouquinho, não? Não percebi, não. Percebeu? E nem funcionário percebeu? Não, ninguém percebeu absolutamente nada. Olha, aí imagens do MSC aqui pertinho na Costa, né? Funcionários desceram, tal, Defesa Civil chegou e falou que liberou o prédio. Eu já peguei terremoto ao vivo mesmo, lá no Chile. Eu peguei na Colômbia também. Mas é uma coisa tão rápida que parece que dura uma eternidade. Durou uns 5 segundos pela conta que o homem lá do hotel, o porteiro, fez. Mas aquilo não acabava, rapaz. Mas eu já senti isso em Santos. Isso há alguns anos. E você vê o copo mexer na mesa e tal, mas é rápido, dá medo. Realmente, para a gente que não tem uma característica frequente como era o Japão, por exemplo, que os caras já estão acostumados, é um negócio que... E agora? Você fica esperando o próximo, né? A Lúcia de São Vicente, Cassione, o programa foi ótimo, parabéns ao Clemente, Cassione, a você, Filete. Um motoboy passou no sinal vermelho e me atropelou. Saiu correndo, quebrou meu retrovisor, ainda derrubou outro motoqueiro. Quebrou o pé de um rapaz que estava parado e fugiu. Bom, isso é o que a gente vê toda hora. Em São Paulo, principalmente, o número de mortes de motoqueiros em São Paulo é o maior da face da Terra. É o maior da face da Terra. Agora, haja anjo da guarda, porque...
O mundo deve ter tido sempre o mesmo número de anjos da guarda. Só que era 1 bilhão há 50, 60 anos. 70 anos era 1 bilhão, 2 bilhões de habitantes. Nós somos 7 bilhões. Os anjos da guarda estão fazendo hora extra, estão fazendo tem acúmulo de função. E principalmente os anjos da guarda dos entregadores de pizza. Porque a quem não acredita em anjos da guarda, é só olhar os entregadores de pizza que sobrevivem todos os dias para você dizer tem anjo da guarda. Porque não é possível o que eles fazem. Não é? Tem uma vantagem para quem recebe a pizza, ela vem quentinha. Porque o tempo que leva entre a saída do restaurante e a sua mesa, aquela pizza, e se demorar muito, você acha ruim. Agora, coitado do motoqueiro, do entregador de pizza, ele faz o diabo para chegar a tempo, né? Antes o Giuliani lá em Nova York, só motoqueiro brasileiro que fazia, ele estava na contramão, estava nos contratados. E meu amigo Osmar aqui, essa pergunta vai ficar para outra segunda-feira, ele quer que o Vicente Cassiano Clemente fale sobre o aniversário do golpe militar de 64, mas não vai dar mais tempo agora. Queria agradecer o Cassiano Clemente, a você que nos acompanhou aqui, muito obrigado. Fique com Deus e com a nossa assistência à programação.